Meus amados, o assunto que vamos tratar é mantendo a cruz no centro. É um dos temas desse livreto, sobre o que é evangelho. A gente às vezes questiona porque no momento em que Jesus é levado até diante de Pilatos, como o evangelho de Mateus nos relata, e que há aquele momento que Jesus Cristo está preso, é levado diante do povo, aí justamente no período em que se escolhe em qual dos prisioneiros que cometeu o delito deveria ser solto, nesse contexto que bem conhecemos a respeito de Jesus Cristo e Barrabás, e de repente o povo grita: solte Barrabás, e assim aprisionam um inocente. Alguém pode perguntar e questionar: por que não soltaram Jesus Cristo? Qual é a razão de não ter soltado um homem, humanamente falante, sem conhecimento de Jesus Cristo? Um homem que operou milagre, é um homem que fez morto ressuscitar, que fez prodígios e maravilhas. Qual é a razão que uma pessoa em sã consciência diria: solte Barrabás, que tinha um currículo, uma sentença contra ele, um homem sentenciado de forma justa à prisão, e Jesus Cristo é levado por causa, humanamente falando, estou dizendo aqui, de homens judeus ortodoxos que se sentem ameaçados por Jesus Cristo, porque começa a pregar o evangelho, a multidão segue a Cristo Jesus, as pessoas ficam perplexas diante do que Jesus faz. Então não haveria motivo de soltar Barrabás e aprisionar Jesus Cristo. Só que nós não podemos esquecer que esse mesmo Jesus Cristo, numa conversa que teve com Pedro, que teve com os outros discípulos, quando estava conversando, até o momento, como o Evangelho também nos fala, que Jesus Cristo pede para os discípulos saírem, e quando retornam à presença de Jesus Cristo, Jesus pergunta: o que estão dizendo a meu respeito? Alguns referem o seguinte a Jesus Cristo: olha, Jesus Cristo, ouvimos dizer que alguns dizem que o Senhor é Elias, o profeta Elias, outros estão dizendo que tu és João Batista. E Pedro, o Pedrão, chega e fala: não, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus volta para, obrigado pastor Moisés pelo serviço, Jesus volta para Pedro talvez dizendo: eita, Jesus falou que eu disse bem. Aí Jesus Cristo logo abaixa a bola dele e disse: não foi você, meu filho, foi o Pai quem te revelou. Momentos depois, o mesmo Pedro que pelo Espírito Santo mostra aos discípulos de forma reveladora que Jesus Cristo não era João Batista nem Elias, era o próprio Filho de Deus. O mesmo quando ouve Jesus Cristo dizendo que era necessário que ele seria entregue nas mãos dos anciãos, que era necessário Jesus Cristo ser levado cativo, era necessário, era porque era o cumprimento da palavra, era o cumprimento do que Isaías profetizou, do que muitos profetas do Antigo Testamento anunciavam, essa importância da morte de um pleno justo, sem pecado, o Cordeiro, simbolizado no Antigo Testamento, o Cordeiro vivo, sem mancha, sem mácula, para morrer pelos nossos pecados. Só que os discípulos não se atentam com isso, eles não percebem essa narrativa profética, histórica, que Jesus Cristo era o Messias enviado pelo próprio Pai, o Messias enviado por aquele que trouxe à humanidade a esperança. Eles não perceberam, como diz em Mateus capítulo de número 3, que é levado, que ele está diante de João Batista, é batizado por João Batista, se ouve a voz nos céus, a pomba desce, mas os discípulos não percebem que está diante deles o Filho do Deus Altíssimo. Diante de tudo isso, a falta de sensibilidade dos discípulos, principalmente de Pedro, que quando ouve da boca de Jesus Cristo dizendo: é necessário que seja entregue nas mãos dos senhores, é necessário que eu morra, aí Pedro imediatamente fala: Senhor, não faça isso contigo não, tenha pena de ti, deixe que nós façamos isso. Imediatamente a resposta que Jesus Cristo dá a Pedro é o seguinte: para trás de mim, Satanás. Porque, meus irmãos, a gente tem que tirar da cabeça essa ideia que a cruz não era para Jesus. É evidente que a cruz era para Jesus, porque se a gente lê em Isaías,
que Isaías já profetizava que aprove o Senhor ter prazer na morte do seu filho. Mas por quê? Por causa da redenção que haveria de vir sobre o ser humano. Era inevitável que Jesus Cristo morresse. Era inevitável. O grande problema é que nós, como seres humanos, olhando para a natureza humana de Jesus, a gente percebe um homem íntegro, um homem que tem limitação como homem chora, sente dor, como homem ele anda com as pessoas, mas na natureza humana, no sentido de ser humano, mas não no sentido da natureza pecaminosa, porque Jesus Cristo é o homem ideal. É nele que precisamos ter exemplo, como Paulo bem coloca, é o segundo Adão, é o exemplo real de um homem perfeito, que Deus idealizou quando criou o ser humano à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, se há justamente essa falta de percepção em relação a isso, o fato, olhando um pouco mais para frente, antes da crucificação de Cristo Jesus, o fato de Jesus Cristo ter sido preso já era um plano de Deus. A questão de Deus ter colocado no coração das pessoas, soltem Barrabás, estava também dentro desse plano redentivo de Deus. Então, meus irmãos, quando os homens falaram, soltem Barrabás, nós não podemos apenas pensar que era a ideia dos homens corruptos, insensíveis, homens que não enxergavam diante deles o Redentor, e fala, como é que podem soltar um prisioneiro e deixar um inocente solto? A grande questão é que precisamos olhar para um foco, que é a cruz, que é onde a partir também dali, que se dá uma imagem verdadeira, como Cristo sempre trouxe, de que haverá redenção diante dessa morte na cruz, dessa humilhação que ele sofre na cruz. E é isso que nós precisamos entender. Tanto é que o que nós lemos a respeito que Paulo escreve à igreja de Roma, que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, e ele abre essa diversidade aos povos, não apenas aos judeus, mas aos gregos, e a todos que consideram que o evangelho de Cristo é o poder libertador na vida das pessoas. Então, Jesus Cristo abriu, ampliou esse leque de salvação a todos nós, e aqui Cristo coloca, meus irmãos, todos nós, no mesmo patamar, no mesmo sentido, de que todos somos pecadores e precisamos crer de fato nessa redenção a partir da cruz de Cristo. Mas o que o pastor Greg, ele relata, justamente, meus amados, nesse livreto, nesse pequeno livreto, e interessante livreto, e mais uma vez eu quero recomendar aos irmãos, eu esqueci ele em casa, mas depois eu peço até o ministro da mídia para tirar uma fotografia, e até mesmo postar, se for possível, no Instagram, porque é um excelente livro, muito objetivo, fácil de ler, de entender, e que vai abrir um pouquinho o nosso leque em relação ao próprio Evangelho. O que ele coloca, meus irmãos? Será que o Evangelho que hoje as pessoas apresentam é um Evangelho melhor? E será que é um Evangelho mais relevante? Mas antes disso, vamos ver o que Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 18. Se os meninos puderem ajudar aí na mídia, Júnior, nessa rapidez sua nos dedos aí, tá certo? 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 18. Olha só o que Paulo fala. Porque a palavra da cruz, ou mensagem da cruz, ela é o que, meus irmãos? Loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, a cruz é o que? A mensagem dela é o poder. Por que pastor Greg, ele fala que nesse mundo que estamos vivendo, nessa história que estamos vivendo, nesse contexto, estamos percebendo que a mensagem da cruz está se tornando algo muito banal, ou até mesmo algo insuficiente.
E temos percebido que as pessoas estão agregando, colocando um aditivo ainda mais aí, de palavras, de sentimentos, em relação que a cruz não se tornou suficiente para a nossa redenção. Pastor Greg, ele coloca em seu livreto, que desde o princípio do tempo, pessoas têm tentado salvar a si mesmo, como olhassem para a cruz algo insuficiente, então precisam se auto-salvar, precisam buscar para si meios para se salvar. E nós sabemos que a nossa natureza nos limita a tal ponto, porque o atributo, o poder de salvação, é dado unicamente, exclusivamente, que é um atributo incomunicável, aí podemos dizer que também é um atributo incomunicável, é de convencer o homem e salvar o homem do seu pecado. Observe que Paulo, em Gálatas capítulo 5, quando ele está falando sobre o poder da carne, ele fala justamente sobre poderes que nos dominam, poderes que realmente mexem conosco, ao ponto de nos submetermos ainda mais a essa escravatura do pecado. Então Greg vai colocar que pessoas estão dia após dia tentando auto-salvar-se, como se a cruz, a mensagem da cruz, ou o próprio evangelho de Cristo fosse insuficiente para tal coisa. Eu não sei se os irmãos têm percebido que tem algumas igrejas que trabalham com cursos de libertação. Não sei se os irmãos já ouviram isso. É um processo de libertação. Alguns tentam aprofundar a quebra de todo o pecado como quebra de maldições. Como se o ser humano, ele precisasse fazer um processo para quebra de maldições. Aonde que nós percebemos que a cruz então foi insuficiente. Então podemos riscar nas Santas Escrituras, quando diz que Isaías fala que ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por causa das pisaduras dele, o que nós fomos sarados. É como dizer que o batismo tem o poder de fazer velho homem. Atribuir águas, um líquido, uma criação de Deus, dizendo que ele tem o poder de matar pessoas. Aí, mais uma vez, a morte de Jesus Cristo na cruz se tornou o quê? Insuficiente para salvar o homem do seu pecado. Então ele diz que pessoas de várias formas, maneiras, tentam justamente ter essa busca de auto-salvar-se. E muitas vezes deixam de submeter, deixam de se colocar diante do Senhor e entender que Ele mesmo quem salva. Olha só o que o salmista disse em seus salmos de número 49, versos 7 e 8. O salmista fazendo justamente alusão a uma situação entre os inimigos, mas ele diz o seguinte: mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém. Ninguém pode salvar a si mesmo, e nem pode pagar pela própria salvação, e não pode com nenhum dinheiro pagar a salvação de outra pessoa. A Bíblia nos fala que quem é que pagou, meus irmãos, o preço pelos nossos pecados? Jesus Cristo. E quem que rasgou a cédula, a dívida que era contra nós? O próprio Jesus Cristo. Homem nenhum mais tem o poder que Cristo teve de morrer na cruz, substituindo-nos na cruz, levando sobre si todos os nossos pecados. Nessa cruz, ele sofreu, derramou sangue, para que pudéssemos ter o quê? Salvação e vida eterna. Olha só, o que o Evangelho de Mateus também colabora em relação a isso. Mateus capítulo de número 16, versos 24 a 27, Mateus coloca as seguintes palavras. Ele diz o seguinte, está escrito: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, ele consegue ir até ele ter o poder de auto-salvar? Não, ele precisa se renunciar, ele precisa tomar a sua cruz
e segui-lo, disse Jesus Cristo. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, o que vai acontecer com ela? Vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a Ele, certamente salvará. Em algumas traduções coloca como achará. Então observe bem, tanto o salmista no Antigo Testamento coloca que ninguém tem o poder de pagar nem de se salvar, assim também nenhum homem tem o poder de querer salvar a sua vida, porque o salvamento de sua própria vida constitui em perda, em morte para si mesmo. Mas se nós perdemos a nossa vida, ou seja, negarmos quem somos, assim em Cristo Jesus obteremos a vida eterna. Pastor Greg, ele coloca o seguinte: de fato ele crê que um dos grandes perigos com o qual o corpo de Cristo se depara hoje é a tentação de repensar e reafirmar o Evangelho de um modo que tenha em seu centro outra coisa e não a morte de Jesus na cruz em lugar dos pecadores. Eu achei isso muito interessante que ele colocou, e isso tem sido verdade. As pessoas têm substituído a mensagem da cruz por outras alternativas. Ou seja, alguns acham que segura jovens na igreja são as alternativas e não a mensagem. Não é assim que a gente coloca? Pastor, a gente tem que inovar, a gente tem que trazer novidade. Novidade não salva ninguém, irmãos. Novidade não sustenta ninguém. Tanto isso é verdade, que há uns anos atrás, alguns cientistas evangélicos, pesquisadores evangélicos, juntamente com outros, fizeram uma pesquisa em São Paulo, que foram constatar que jovens cristãos que entraram na universidade, que uma grande quantidade, eu não me recordo a porcentagem, é como se fosse assim, 80% dos jovens que entraram na universidade, grande maioria, acho que lembro assim, 20% desses 80 jovens que entraram na universidade, onde que estava fazendo na região metropolitana de São Paulo, 20% voltaram para a igreja, os outros se desviaram. Aí foram perceber, meus irmãos, qual era a causa? Qual era a causa? Superficialidade em relação ao que eles criam nas Santas Escrituras. Cristo, a mensagem, o Evangelho, a genuína palavra, não era o fator que os levava à igreja, não era a causa de estarem na igreja, de aprender a respeito de Cristo, eram as alternativas que o culto, ou os líderes promoviam em relação ao Evangelho. Ou seja, a mensagem da palavra, a mensagem de Cristo, foi o que? Considerada obsoleta, banalizada. Ela não tem o poder na mente deles de sustentar jovens. Meus irmãos, o que sustenta a crente, o que faz o crente perseverar, e como ele faz perseverar, é justamente a perseverança na doutrina, é o aprofundamento no exercício dessas Santas Escrituras dias após dias, porque é nelas que nós julgamos o quê? Ter a vida e discernimento. Então, muito interessante o que o pastor Greg colocou. Outra questão que ele levanta a respeito disso é que todos esses problemas são em sua raiz o resultado do pecado humano. Observe bem, meus irmãos, ele coloca que esses resultados dessa falta de profundidade no Evangelho e nessa mensagem da cruz, que não apenas apresenta o Evangelho da salvação, apresenta o Evangelho da redenção, apresenta a ressurreição de Cristo, mas se nós olharmos por outro ponto, quem não crê na mensagem da cruz, também está condenado a viver eternamente sem a presença do Senhor. Alguém já disse, um dia eu até relutei por causa disso, ele disse que o Evangelho ele é para salvação, mas para aqueles que não crê, se tornou também condenação. E ele vai colocar no seu livro, que muitas vezes descrevemos o Evangelho de Cristo negando a própria cruz e colocamos a mensagem da cruz como forma ou algo secundário. Meus irmãos, nos séculos 18 e 19, surgiu no meio dos evangélicos
uma teologia chamada teologia liberal. O que a teologia liberal ela prega? Que a Bíblia, na verdade, ela não é de fato a palavra de Deus, ela contém, mas não é. Ela contém, é um livro que fala sobre Deus. Se acredita que partes dela foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo, mas é um livro que contém, não é a palavra. Essa teologia liberal, meus irmãos, ela vai dar ênfase ao quê? Ao ser humano. O homem se tornou o centro de todas as coisas. O antropocêntrico, né? O homem é o centro. Esse é o fator da teologia liberal. O que a mensagem da cruz nos ensina? Que o homem é o centro de tudo? Não, que Cristo é o centro da vida. A teologia liberal prega ao contrário. Ela prega a crença do progresso humano, que o ser humano, ele pode progredir. Mas se formos olharmos biblicamente o que a mensagem da cruz diz, que todo o crescimento do homem se faz a partir de Cristo. E a finalidade da mensagem da cruz é levar as pessoas ao arrependimento dos seus pecados, alcançar a salvação e assim olharmos para onde? Para a eternidade. A teologia liberal, ela faz uma série de críticas, meus irmãos, até as atuais doutrinas fundamentais do cristianismo. Ela vai criticar, ela critica os cristãos nessa seriedade que se é levado na palavra de Deus. Então essa justamente é a crença da teologia liberal. E dentro dessa teologia surge uma pior, o que nós chamamos de teologia progressista. Ela se parece muito. A teologia liberal diz o seguinte, que a Bíblia contém a palavra de Deus. A teologia progressista diz que a Bíblia é um livro iguais a outro. Ela não tem a verdade absoluta. É um livro de pesquisa, é um livro qualquer, é um livro que conta história. Parece muito sobre a teologia liberal. Pelo menos a teologia liberal, ela crê que contém. A teologia progressista diz que ela nem contém e nem é. É um livro histórico. É um livro que é contado. E aonde entra o perigo? Que essa teologia, justamente progressista, ela vai dar ênfase ao quê? Que qualquer pessoa pode ser o que for. Ela pode ser o que quiser. Ela pode fazer tudo. Tem um joguinho, meus irmãos, que conta muito bem o que é teologia progressista. Eu acho que talvez os mais jovens aqui vão entender que eu vou falar, se é que joga alguns games. Tem um jogo chamado GTA, né, que é muito conhecido, GTA. Nesse jogo GTA tem um personagem que ele pode fazer o que quiser. A pessoa vai jogando, quiser dar tapa na cara do outro, dá. Tá nem aí. Ele se transforma o que quiser, pega o carro que quiser, mata quem quiser, faz o que quiser. Essa é a realidade da teologia progressista. Você pode ser o que for. Ela desmerece, meus irmãos, o criacionismo. Ela desmerece de que Deus criou homem e mulher. Ela desmerece de que não há fundamento para a salvação. Ela desmerece que não há sentido em crer em Cristo. Mas o que a mensagem da cruz nos ensina, diferentemente da teologia progressista e da teologia liberal, é a teologia bíblica, centrada em Cristo, que a mensagem da cruz, que a morte de Cristo na cruz, é e continua sendo a salvação perfeita, inerrante, única e suficiente para que o homem pudesse se salvar, assim como nós vemos no livro de Hebreus, que no capítulo 9 vai contar, capítulo 10, 11, que ele vai dar justamente vários ensinos, que a morte de Cristo foi um sacrifício vivo, perfeito, eficaz, único, que não há necessidade de Cristo morrer novamente na cruz, porque a morte dele foi suficiente e perfeita, plena. Essa é a teologia que nós cremos, é o conceito e a mensagem da cruz. Então, enquanto a teologia liberal, e um pouco mais profundo e pior, a teologia progressista, que diz que a Bíblia precisa ser desconstruída,
que Cristo é um personagem diante como todos os outros, assim como nós vemos também várias religiões, até mesmo que são consideradas cristãs, que algumas creem como o islamismo, que Jesus Cristo é um profeta. Como outras creem que Jesus Cristo foi um grande homem, um homem de grande expressão. Mas o que nós como cristãos cremos quem é Jesus Cristo? O Filho do Deus Altíssimo, Santo, Deus também, Senhor sobre todos nós, que como diz Paulo Filipenses, que não usurpa ser como Deus, mas se faz semelhança dessa forma humilhante de ser humano. Para quê? Para ser chamado o Cordeiro Santo, para morrer pelos nossos pecados. Essa é a mensagem da cruz que precisamos crer. Você pode dar uma glória a Deus? Diante disso, o pastor Greg, em seu livreto, perdão, o que ele também vai nos apresentar em relação a manter a cruz no centro, a entendermos a importância e a majestade de Cristo também na cruz. Quando eu falo sobre a majestade de Cristo na cruz, estou falando, meus irmãos, sobre uma ação tão gloriosa e maravilhosa, que trouxe tanto para os que eram contemporâneos de Jesus Cristo, como diante daqueles que foram um pouco antes e depois de Cristo, o assunto aos céus, como até nos dias de hoje, ainda continua sendo uma ação poderosa e maravilhosa. Mas o que ele vai dizer sobre a respeito que o Evangelho está sendo substituído, ele está sendo descentralizado, ele está sendo subjugado, muitas vezes banalizado e escanteado. E ele vai apresentar o seguinte: será que Jesus é o Evangelho ou Jesus não é o Evangelho? Olha só o que Isaías escreve em Isaías, no seu livro 52, verso de número 7. Olha só o que Isaías vai nos dizer em relação a isso. Obrigado aos amados que pegaram água. O que está escrito? Que formosos são sobre os montes os pés de quem faz o quê? Anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Meus irmãos, pregar o Evangelho não é apenas pregar que Jesus é o Salvador, né? Porque a ideia que nós temos quando falamos sobre o Evangelho é que prega-se apenas sobre um Cristo que salva, um Jesus que morreu na cruz. Mas o Evangelho também vai pregar o quê? Que Ele é o Senhor, é o senhorio das nossas vidas. Então observe bem, Jesus Cristo, Ele não apenas se proclama e deve ser proclamado para nós o Salvador, como o Evangelho também nos revela, a mensagem da cruz também irá nos revelar esse reino dele sobre nós, o governo dele sobre as nossas vidas. Observe bem, quantas pessoas tomaram a decisão que Jesus Cristo é o Salvador, mas não o considera como o soberano sobre a sua vida. Ou seja, a pessoa crê que Ele salva. Isso é o contexto geral. Vem muitos para a igreja, eu vou buscar salvação, mas não o considera como seu Senhor. Então, quando nós olhamos para o Evangelho, essas boas novas, nós podemos extrair aqui de Isaías, que ele fala que formosos são os pés de quem anuncia as boas novas, quem faz ouvir a sua voz, que anuncia coisas boas e que faz ouvir a salvação. Mas como ele termina o verso? Deus reina. Então o Evangelho não fala apenas sobre um Salvador. Que quando eu confesso Jesus Cristo, eu não estou dizendo apenas que é meu Salvador, eu estou dizendo que Ele domina sobre a minha vida, que Ele manda em mim. Aí é onde podemos entender, com a mente transformada, regenerada pelo Espírito Santo, o que Paulo escreve em Romanos 12, um texto muito conhecido, versos 1 e 2.
né, que fala que temos que ter a mente renovada. Para quê? Para entender qual é a boa, perfeita e agradável. Ninguém consegue entender a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor se não tiver a mente transformada. Então, para ter mente transformada, não é apenas uma ação de considerá-lo mesmo, ou o sentimento, a razão de considerá-lo como Salvador. Devemos ser considerados diante dele, de fato, servos fiéis. Então, o Evangelho fala muito mais do que salvação, fala sobre senhorio em nossas vidas. E quando nós entendemos sobre o seu senhorio, aí nós vamos entender também o que o próprio Cristo Jesus disse antes de assunto aos céus, Atos 1:8, vocês ficam aí, até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas. Aí vamos aqui contextualizar o versículo, vocês vão morrer, se for preciso, por causa desse Evangelho, vocês vão dar a vida. Meus irmãos, observe bem, antes de Jesus Cristo morrer, onde estavam os discípulos? Acuados. Quem é que foi ajudar Jesus Cristo a carregar a cruz? Um estranho, um estrangeiro. E aonde estavam os discípulos? Guardadinho no lugar, Pedro negando, Judas traiu, cadê? Nenhum discípulo apareceu, meu irmão. Acho que só João que teve coragem, quando Jesus Cristo cuida da minha família, mas estavam todos lá, de longe assistindo. Mas o dia em que eles entenderam que o Evangelho de Cristo, quando entra de fato na ação do Espírito Santo pela palavra, a pessoa deixa de ter medo pela morte, porque nós entendemos que esse Jesus Cristo que ressuscitou, ele tem senhorio sobre as nossas vidas, ele tem soberania sobre as nossas vidas, e quando nós olhamos para a morte, a consideramos uma ação natural sobre as nossas vidas. Aí vamos entender o que Paulo diz: para mim, morrer é o quê? É lucro. Porque o Evangelho não se tornou apenas uma ação de salvação, mas se tornou também uma ação de nós, de dependência total a Ele. Aqui, meus irmãos, eu não quero julgar, longe de me julgar e condenar, mas aqui dá para entender perfeitamente quem realmente anuncia o Evangelho e crê no Evangelho, que não crê apenas no Evangelho que salva, mas um Evangelho que coloca o homem totalmente submisso à sua vontade, aos seus mandamentos. É onde que sou apaixonado pela carta de João, que diz que aqueles que nasceram de Deus, né, foram alcançados pelas boas novas, pelo Evangelho de Cristo, não considera a Bíblia como fosse um peso, um desconforto, é um deleite para ser lido e para ser obedecido. Então esse é o Evangelho, esse é o efeito que o Evangelho faz sobre as nossas vidas. Olha só que coisa interessante que Paulo escreve, Romanos capítulo 10, verso de número 9. Vamos abrir? Romanos 10, verso 9. Aqui vem um texto interessante, que Paulo, ele não está expressando que devemos confessar Jesus Cristo como Salvador. O que diz aí? Confessarmos Jesus Cristo como o quê? Senhor. Se que com a tua boca confessares que Ele é Salvador, não, que Ele é o quê? Senhor. Ação do Evangelho. Consideramos o Salvador não apenas quem nos liberta, mas como o nosso Senhor. E deve ser isso no coração. E crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então o Evangelho faz com que nós cremos também nesse Senhor que domina sobre nós e que também nos salva. Então observe bem, que ele coloca, não é que ele está dizendo que a salvação vem primeiro e depois o senhorio, mas está dizendo que tanta relação que temos com Jesus Cristo que nos salva, também podemos inverter. Ele é o meu Senhor. Se eu confessei em meus lábios que Ele é meu Senhor, logo então Ele é meu Salvador. Então observe que Paulo aí, de uma forma muito sábia, não é que ele inverte, mas ele está colocando que o senhorio e a salvação estão ligados. Não há como eu confessar Jesus Cristo de fato como meu Senhor e Ele não ser o meu Salvador, ou considerar Ele como meu Senhor e não ser meu Salvador. Se eu confessei Jesus Cristo como meu Salvador,
Então eu entendi de coração que Ele domina e é Senhor sobre mim. Por isso que a gente vê muitas igrejas aí, meus irmãos, prega a salvação com uma beleza, mas está com a síndrome de Faraó. Qual é a síndrome de Faraó? Quando houve as 10 pragas no Egito, a ação de Deus para libertação do povo, e precisamos entender, meus irmãos, que essas pragas, por mais que não atingiram de forma direta aos judeus, mas foi um ensino para os judeus, porque a partir das pragas, alguns também perceberam que esse Deus que o chamou de fora do Egito, estava presente na vida deles. Então aqui não é apenas uma ação de punidade sobre os egípcios, sobre Faraó, mas é uma ação de soberania e controle de Deus com as pragas em relação ao seu próprio povo. Aí eu fico pensando, meu Deus, quanto a gente está com medo de tantas coisas. É claro que a gente tem que ser prudente, precisamos ter prudência porque o cristão é prudente, mas tanta gente, meus irmãos, está aí apavorado porque está com medo de tantas coisas. Meus amados, a praga pode vir, mas o Senhor, que é o nosso libertador e o domínio sobre nós, há de sempre abençoar, livrar o seu povo e conceder a cada um deles a sua misericórdia. Então você pode dar um glória a Deus em relação a isso? Glória a Deus. Então o que Faraó fez? Negociou saída com os judeus. No primeiro momento, Moisés foi lá: ô Faraó, deixa o povo de Deus sair, ele está mandando. Ele fala: não, vai não. Aí veio outra praga: ô, deixa o povo sair, vamos fazer o seguinte, Moisés, eu deixo vocês irem, mas vai só os homens, as mulheres e as crianças ficam. Moisés negociou: ou sai todo mundo ou não sai. Volta de novo. Moisés volta para o lugar e retorna para o Egito. Olha, depois da praga, quando veio, olha, Deus mandou para libertar o povo. Ele falou assim: vamos fazer o seguinte, Moisés, eu libero, mas não saia da região não, dos meus limites, fique nas áreas que eu domino. Aí o que Moisés falou? Não está em negócio. Meus amados, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós temos que entender que temos que sair do território do inimigo, e não se negocia não, a gente tem que sair do território. Se confessamos Jesus Cristo como Senhor Salvador, nós temos que sair, meus irmãos, desses princípios mundanos, temos que rejeitar tudo aquilo que não é Deus, porque se estamos considerando que Ele é o senhorio das nossas vidas, que Ele é quem domina, é o soberano, peraí, tem alguma coisa errada. Eu digo que Ele é meu Senhor, meu Salvador, mas não quero me submeter, nem quero abrir mão, ao contrário, fico negociando. Aí a gente fica com aquela música: pé no mundo, pé na igreja, pé no mundo, pé na igreja, pé no mundo, pé na igreja. Aí a gente não esquece que o Senhor Jesus Cristo, pedindo para que João escrevesse um livro de Apocalipse, dizendo: ei fulano, tu não és nem quente nem frio, tu és morno, eu vou te vomitar, rapaz. Porque a Bíblia fala que nós temos que ser o quê? Sim, sim, ou não, não. Ou a gente se santifica ainda mais, ou o que a gente faz? Se surge mais ainda. A gente só não pode ficar no meio do muro. Então são essas questões que precisamos entender sobre o Evangelho. Não é apenas relacionado à salvação, é uma relação estreita em questão do senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. E é evidente que o pastor Greg coloca aqui, que ele fala que a declaração Jesus é o Senhor é absoluta e magnificamente verdadeira. É a afirmação do senhorio de Jesus, é essencial à mensagem do Evangelho. Paulo disse, como nós escrevemos aqui, que fala que precisamos realmente confessar em Romanos com a nossa boca que Ele é o Senhor. Olha só uma coisa interessante que eu estou lembrando aqui, o que Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo de número 12, verso 3. Vamos lá ver? Vamos ver? Quando Paulo está falando sobre a ação do Espírito Santo sobre a igreja, aquele que distribui os dons, mas olha só, o que é confessar Jesus Cristo como Senhor Salvador? É isso aqui que nós vamos ver em 1 Coríntios 12, verso de número 3. Por outro lado, ninguém pode dizer: Senhor Jesus,
senão o que, meus irmãos? Pelo Espírito Santo. O que ele está dizendo aqui? Como é que eu posso dizer, Senhor Jesus, meu Senhor, meu Jeová, meu Salvador ungido, se não for pelo Espírito? O que está dizendo? A questão da conversão daqueles que são regenerados pelo Espírito Santo de Deus, são esses que verdadeiramente podem dizer Senhor Jesus pelo Espírito. Então, as coisas que precisamos entender e asseverar. E nós não podemos esquecer, meus irmãos, que o Evangelho, ele que se não for crido, ele é condenatório. Ele julga-nos também, faz entender sobre o julgamento final, nos faz entender sobre o que implica sobre as nossas vidas, e o que implica a Jesus Cristo, o teu direito de nos julgar. E quando eu estava lendo sobre o julgamento aqui, que um dia Jesus Cristo há de nos julgar, eu me lembrei de uma história, eu acho que alguns irmãos conhecem, de um rapaz que cometia muitos delitos, ele costumava fazer muitas falcatruas, e se confiava, né? Ele achava assim, não, ninguém vai me pegar não. Então, era um rapaz cheio de argumentos, sabia como falar, articular, persuadir. Aí ele fazia as coisas erradas, a polícia vinha, o prendia e nada dava. Certo dia, um amigo dele de infância chegou para ele e falou: fulano, rapaz, o dia que você precisar, porque ainda confiava na idoneidade do amigo, né? Olha, o dia que você precisar de um advogado, Bruno, você que é um advogado de mão cheia, né? Chegou assim: olha, o dia que você precisar de advogado, toma aqui meu cartão, rapaz, eu te ajudo. Isso ele dizendo para o amigo cheio de expertise, né? Ah, fique tranquilo, não vai dar em nada, eu sei me sair. Porque a polícia nunca encontrava provas que pudessem ligar a ele aos delitos, né? Então ele estava muito autoconfiante. Certo dia a polícia chega com provas contundentes, certas, fatos comprobatórios, imagens, tudo que vão imaginar. Já foi na casa dele com mandato de prisão. A polícia nem espera. Quando a polícia está com mandato de prisão, meu irmão, é pé na porta mesmo. Tá, o juiz assinou o mandato, pode ir. Pé na porta, já entra, já aprisiona, você está preso. E ele achando o quê? Não vai acontecer nada. Está autoconfiante. Aí quando ele vai para a delegacia, o delegado chega e começa a colocar as provas diante dele. Quer dizer, o homem que era cheio de expertise, começa a ficar que murcho diante das provas, começa a murchar. E nessa hora ele lembra de quem? Do amigo. Aí ele chega assim: eu posso fazer uma ligação para o meu advogado? Aí ele liga para o amigo, depois de muitos anos, o amigo atende e fala: pois não, rapaz, olha, eu fui aqui pego, estou com alguns problemas, e são provas contundentes a meu respeito, e realmente não tem como, eu vou preso, mas eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você seja o meu advogado, você me conhece, enfim, tem como? Aí o amigo diz assim: você sabe de qual o número do seu processo? Eu sei, pegou lá, ó, anota aí, tal. Espera aí que eu estou vendo aqui no computador. Aí o amigo foi lá na mesa de escritório, viu o computador, quando olha o processo, pega o telefone, o negócio é o seguinte: não posso ser o seu advogado. Ó, rapaz, como é que é assim que você não pode ser? Você me prometeu que o dia que eu precisasse de você, você seria meu advogado. Eu não posso. É por quê? Porque agora eu sou juiz. E esse processo seu caiu justamente sobre os meus domínios, e eu vou julgar a sua causa. E pelo jeito aqui, a gente vê no tribunal, quando chega no tribunal, não tinha como. O amigo dele era juiz, e teve que julgar a causa com equidade, e teve que sentenciá-lo o quê? À prisão. Meus irmãos, Jesus Cristo ainda é o nosso advogado, ainda. Enquanto ele não buscar a igreja, a Bíblia fala que ele é o nosso advogado. A Bíblia nos fala em João que nós somos amigos dele, se fizermos o que ele nos mandar. Então observe bem, enquanto estamos aqui na terra, há essa graça sobre a nossa vida, essa maravilha, né? Ele é o nosso advogado,
Que coisa maravilhosa! Glória a Deus por isso. Mas chegará um dia, no juízo final, do trono branco, que aquele que se era considerado o nosso advogado, que morreu na cruz para nos salvar, se fez maldito por nós, ao ponto do próprio Pai, no bom sentido aqui figurado, dar as costas para Ele, aonde que essa ação de rejeição do próprio Deus em relação ao Filho, isso é demonstrado em trevas, em escuridão, ao ponto do Filho dizer: Pai, por que me abandonaste? Esse é o nosso advogado. Mas chegará um dia que Ele não mais advogará por nós. Ele será o juiz que julgará todas as nações. E como está escrito em Apocalipse capítulo 5, que todos estarão de joelhos perante Ele. Como está escrito em Apocalipse, que todos terão que confessar-lhe que é Senhor. Não será chamado de advogado das nações. Todos reconhecerão, dobrados, dizendo que Ele é Senhor. O leão da tribo de Judá, o perfeito, aonde que todas as coisas convergiram por causa dele, como Paulo escrevendo a Colossenses: aprove Deus em sua plenitude ter um filho assim. Ele é o unigênito do Pai, meus irmãos. Paulo escrevendo: porque por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então a gente tem que tirar dessa nossa cabeça que o mundo foi criado por causa do homem. Isso é balela, tá, meu irmão? É besteira. Porque até o próprio homem, a imagem e semelhança de Deus, foi criado para glorificá-lo, como bem expressa Isaías em seu livro número 43, verso 7. Eu formei e fiz para o louvor da minha glória. Por fim, meus irmãos, caminhamos já para o fim, a respeito sobre mantendo a cruz no centro. Então observe bem, a cruz neste momento nos revela a importância e a ação poderosa da morte de Cristo na cruz. Mas a cruz também nos revela algo terrível. Aqueles que não creram em Cristo, aqueles que rejeitaram a mensagem, aqueles que rejeitaram o Evangelho, aqueles que rejeitaram tanto a morte como a ressurreição de Cristo, a cruz também aponta para algo condenatório. E a gente vê isso muito bem exemplificado quando Lucas, os evangelhos, melhor dizendo, coloca Cristo na cruz. Um entende o poder da salvação em Cristo, dizendo: Senhor, lembra de mim. Mas o outro, na cruz, olha só mesmo o que a cruz revela também. Na cruz, aquele que ironizou Jesus, dizendo: salve o Senhor, salva a ti mesmo. Não é assim que foi colocado? E aonde aquele que não reconheceu o ato justificador, remissor e transformador de Jesus Cristo na cruz, o que aconteceu com ele? Certamente, meu irmão, para o paraíso não foi, porque Jesus Cristo nem a ele respondeu. O próprio silêncio de Cristo foi a resposta condenatória daquele que estava ao lado da cruz. E pelas suas próprias palavras de ironia, foram palavras condenatórias. Mas aquele que entendeu a importância do poder da cruz, da mensagem da salvação: Senhor, lembre de mim. E o que Jesus responde? Amanhã, depois, daqui uns anos, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então ainda hoje podemos estar com Cristo, mas ainda hoje, se nós não cremos na mensagem, podemos ser condenados. Eu quero finalizar, meus irmãos, esse estudo trazendo alguns efeitos importantes que a cruz de Cristo trouxe para nós. É importante entendermos que a cruz de Cristo, como diz Hebreus 9:26, que Jesus sofreu, morreu uma só vez por todos os nossos pecados, para acabar com o pecado. A cruz, meus irmãos, a morte de Cristo na cruz trouxe um efeito poderoso. Qual foi? Tirou sobre nós a ira de Deus. O que trouxe a ira de Deus sobre a humanidade? O pecado. Então aqueles que não têm Cristo como Senhor, senhorio, soberano, e o remissor, o redentor, o salvador,
quero lhe dar uma informação muito ruim. Pior que a informação de perseguição é ter a ira de Deus sobre as nossas vidas. Porque a gente acha que como igreja, meus irmãos, a pior coisa é perseguição. Não é assim que a gente pensa? A igreja vai ser perseguida. Por quê? Porque quando é cerceada a nossa liberdade de adorar o Senhor, e como diz a nossa Constituição, no artigo 5, né, que temos essa liberdade de expressão de ir, de vir, enfim, e é evidente que a nossa liberdade de cultuar o Senhor, por um bom momento, foi cerceado na época de pandemia, que ficamos aí 1 ano, quase sem frequentar a igreja, foi algo terrível, a gente pregando aqui para aquelas câmeras, os irmãos que estão do outro lado aí, né, assentados, a gente pregava para a igreja vazia, né? Tem uma hora que o pastor Samuel pregava para mim, se ele fizesse uma peita, eu acho que eu confessava na hora, né, porque tinha dia que era eu e ele e eu, os meninos da mídia, tinha culto aqui de quarta-feira que a gente fazia pelo Instagram da igreja e pelo Facebook, que era só eu, o pastor, colocava um pedestal aqui, uma câmera bem no meio aqui do púlpito, na nossa cara, e vamos embora a pregação. Mas a questão não é essa não, meus irmãos. Perseguição faz parte da vida do cristão. E é algo tão maravilhoso que o próprio Jesus Cristo, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, fala: bem-aventurados sois, se forem perseguidos, injuriados, caluniados por amor a mim. Sabe o que acontece para essas pessoas? Vocês têm o reino de Deus à disposição. O reino de Jesus é para vocês. Mas vamos lá, meu irmão. Mas o pecado, a consequência do pecado, como também o profeta Isaías diz, que os nossos pecados fazem-nos separação, ou seja, as nossas iniquidades nos separam de Deus, isso é terrível, meus irmãos. Pior que perseguição, pior que tribulação, pior do que, meus irmãos, que a ira do homem, pior do que nação se levantar contra a igreja, é Deus estar irado. Então, o que a morte de Cristo da cruz fez? Tira esse poder, um bom sentido, é claro, da ira de Deus sobre nós, ou seja, a ira de Deus é finda, ela acaba. Isso, Paulo expressa muito bem em Romanos capítulo 5, verso de número 9, eu vou lendo aqui, para a gente ganhar tempo, que diz que fomos justificados pelo sangue de Cristo, e por essa justificação pelo sangue de Cristo, fomos salvos do quê? Da ira de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você pode dar glória a Deus? Rapaz, o negócio aqui está sério. Você pode dar glória a Deus? Já para pensar que a morte de Cristo na cruz cerceou a ira de Deus sobre nós? Porque a Bíblia nos fala que ai daquilo que cai na mão do Deus vivo. Quando as coisas caem na mão do Deus vivo, meu irmão, você pode fazer oração, jejum, campanha de 7 dias, de 30 dias, 40 dias, 1 ano. Você pode ficar magrinho de tanto jejuar. O dia que Deus, na sua soberana vontade, dizendo, saiu, ótimo. Se não, meu irmão, fique lá que é melhor. O que diz o apóstolo João, no seu evangelho, capítulo 3, verso 36? Que aquele que não crê no Filho, ele vê o quê? A ira de Deus. Aí eu vejo essas pessoas escarnecendo, fazendo piada com Jesus Cristo, né? Pinturas imorais. Eu fico pensando, meu Deus do céu, esse povo não sabe o que é ira. E como nós dissemos ontem na hora nona, falando sobre Apocalipse 21, a grande questão nem tanto é o inferno. O inferno é terrível, não quero ir para lá, com certeza. Mas o problema todo é o lago de fogo. Que até o inferno vai ser colocado diante do lago de fogo. E diz Apocalipse capítulo 20, no final do verso de capítulo 20, diz que a morte, o inferno, serão lançados no lago de fogo, e todos aqueles que não foram achados no livro da vida. Então o problema todo aqui, meus irmãos, não são as tribulações que estamos passando, é saber se a ira de Deus está sobre nós, mas ela acabou. Quando nós cremos em Cristo, segundo a interpretação de João 3,36, que quem não crê no Filho, a ira de Deus está sobre ele, mas quem crê, confessou, deixou, se arrependeu, está com ele, ele é Salvador, libertador e Senhor sobre nós, a ira de Deus é finda, segundo os textos sagrados que o próprio Paulo escreve. O que aconteceu na cruz? O que a cruz nos trouxe? O que Cristo crucificado nos trouxe na cruz? Romanos capítulo de número 8, verso de número 1, texto muito conhecido. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a cruz nos trouxe esse poder, esse efeito. João 5,24 está escrito:
Quem crê na minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Mensagem da cruz. E não entre em juízo. Mensagem da cruz. Mas passou da morte para a vida. Porque qual é a mensagem que a cruz nos trouxe? Cristo morreu, mas ficou na cruz. Ele ressuscitou. Isso foi tão poderoso, meus irmãos, que até hoje, quando a gente estuda, apesar que, infelizmente, né, se mudou muito esse contexto de antes e depois de Cristo, você pode observar que não é o nascimento, às vezes, de Cristo que é colocado como antes e depois. Eles colocam justamente uma cruzinha no meio, né, para dividir as épocas e tempos. Interessante que o poder da cruz de Cristo, né, é tão eficiente e poderosa, que até Jesus Cristo mudou o sentido da cruz. A cruz, que era uma forma condenatória muito veemente, muito humilhante, quando a gente olha para a cruz, a gente vê o quê? Redenção, vê salvação. E olha que não foram os romanos que inventaram a cruz, né? Foi no tempo dos assírios. Mas vamos lá para a gente terminar, para a gente finalizar, só mais 3 sentidos e efeitos que a cruz trouxe para nós. A gente percebeu também que na cruz de Cristo, toda maldição sobre nós foi anulada. Então, meus irmãos, você que crê em maldição hereditária, deixa eu te dar uma notícia. É só confessar Jesus como Salvador que acaba. Porque o pessoal fala, aquela questão que o pastor Greg coloca no início, sobre alguns acharem que existe uma ineficácia na cruz, que precisa da cruz e mais algum aditivo, algo a mais. Mas a cruz, a morte de Cristo da cruz é suficiente, como o texto aos Hebreus nos fala. Mas o que acontece? Muitos acham que não basta apenas confessar Jesus Cristo, eu preciso passar. É evidente, meus irmãos, que o Espírito Santo, ao tempo, aos dias, vai trabalhando na nossa vida, vai nos libertando a cada dia, vai nos moldando, vai nos colocando no fogo para ser melhor apurado, para ser mais límpidos. É evidente isso. Mas nós não podemos achar que a cruz foi suficiente. Eu preciso de um salzinho, preciso de uma vassoura ungida, não é assim? Eu preciso de mergulhar agora como um ato profético 7 vezes nas águas. Meus amados queridos, a morte de Jesus Cristo na cruz anulou toda a maldição sobre nós, sobre aqueles que confessaram Jesus Cristo. O que diz Gálatas capítulo 3, verso 13? Cristo nos resgatou da maldição, se fazendo o quê? Maldito. É a ideia que Isaías traz, profetizando a respeito da morte de Cristo. Na cruz a carne é vencida. Na cruz, Jesus Cristo é o quê? Destrói a separação que havia entre homens e Deus. E é simbolizado o quê? O véu se rasgando de cima para baixo. Olha só o que diz Efésios 2,14. Porque Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derrubado, ou em algumas traduções, derribado, a parede de separação que estava no meio. Qual era a parede de separação entre nós e Deus? A inimizade. Por causa de quê? Do pecado, que traz a ira dele. Que aqueles que não confessam Jesus Cristo, vivem debaixo de uma terrível e horrenda condenação. Mas por causa da morte de Cristo na cruz, cessou a ira de Deus sobre nós, nos trouxe a amizade com Deus, fez com que vencêssemos e vencemos a carne na cruz de Cristo. A maldição foi anulada, e além disso, meus irmãos, Cristo de fato, o mediador, nos aproximou ao ponto de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem. A gente não usa o termo vai, vem, porque muitas vezes Jesus Cristo fala aos discípulos que quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. E para receber o Pai precisa receber Jesus. Por isso, meus irmãos, não tem outra alternativa. E por fim, na cruz de Cristo, o poder de Satanás, meus irmãos, foi anulado de forma definitiva. Eu vou contar uma história rapidinho para a gente terminar. Eu estava um dia num congresso, isso há muito tempo, acho que eu estava com uns 20, 21 anos de idade, eu tinha muito cabelo, magrérrimo mesmo. Se os irmãos ouvirem a música Eu Era Magro que Dava Dó, eu acho que o autor se inspirou em mim, porque eu era magro que dava dó. Eu lembro o dia que estava no congresso, um congresso muito bom.
De repente for pregar o irmão tentando assim, trazer beleza ao texto, né? Que tem gente que gosta de enfeitar a Bíblia, sabe? Falar mais do que deve, né? Ou contar a história que a Bíblia não autoriza, né? Aí de repente o pregador, meus irmãos, quando Jesus Cristo estava indo para a cruz, o inferno estava em festa. O povo, glória a Deus. Os demônios, meus irmãos, cada um com a sua cachaça. E o povo, glória a Deus. E quando Jesus Cristo estava para morrer, Satanás estava promovendo festa. E era orgia no inferno. O povo, misericórdia, queima Jesus. Povo assim, né, meu, sem ler a Bíblia. Mas quando Jesus Cristo morreu, foi no inferno, meu irmão. Ele meteu o pé na porta, acabou com a festa e disse, olha, me dá aqui a chave. Meus irmãos, quem disse que o inferno estava em festa? E quem disse que Satanás estava feliz porque Jesus Cristo estava indo para a cruz? Ao contrário, desde o nascimento de Jesus Cristo, o propósito de Satanás é tirar Jesus Cristo da determinação, porque Satanás, como um excelente leitor, e vou dizer uma palavra que entenda bem, um excelente teólogo, historiador, conhecedor, estava tete a tete, como diz os irmãos, com Deus. Meus irmãos, desde os tempos antigos, os profetas dizendo a respeito, o próprio Deus disse no jardim do Éden, ele teve conhecimento, que de uma mulher nasceria quem? Pisaria a cabeça da serpente. Meus irmãos, a gente tem que acabar com essa história que Satanás estava feliz de Jesus indo para a cruz. Estava não, meu irmão. Estava não. Tentam matar criança de 2 anos de idade, José tem que sair, fugido com o marido, Maria. O texto que nós lemos em que Jesus Cristo conversa com os discípulos, que nós falamos aqui agora há pouco, né? Até antes disso, Mateus capítulo 4, quando é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, Satanás o tenta, por quê? Para mostrar que ele é Deus? Não, para tirá-lo do foco. Qual é o foco maior? A cruz. Aí vem a história que os discípulos estavam ali, Jesus pergunta quem é, aí Pedro fala, tu és o Cristo. Jesus fala, bem disseste, não foi tu, mas foi o Pai quem revelou. Depois Pedro fala, você não faça isso contigo não morre na cruz não, deixa que a gente morre. Para trás de mim, Satanás. Todo o tempo, meus irmãos, a gente não pode chegar nesse engano, saber que Satanás estava feliz porque Jesus Cristo estava morrendo. Estava não, meu irmão. Estava não. Ele estava feliz não. Porque ali, meus irmãos, a cruz, como eu costumo dizer, que foi a última assinatura de Jesus Cristo dizendo, Satanás, agora é definitivo, no bom sentido. É claro que antes da fundação do mundo, Jesus Cristo já era vencedor. Ele apenas humanamente, né, como um homem, cordeiro, findou para nós humanos a característica de toda a profecia. Né? Foi essa revelação máxima do Pai, para mostrar o amor de Deus, a redenção, a salvação, e o prejuízo que infelizmente o pecado nos trouxe. Mas ali, Jesus que está dizendo, estou assinando de vez aqui, meu Satanazinho, a tua derrota. Então a cruz nos mostra o quê? Não apenas o Jesus Cristo crucificado, que nos valeu redenção, vida, ressurreição, trouxe esperança, mas a cruz também revela, nos mostra que Satanás não tem poder, não tem nenhuma autoridade sobre Cristo Jesus, ao contrário, ele foi vencido, continuará sendo vencido, e nunca terá o poder, e nem tem ele, meus irmãos, o atributo de nos salvar. A cruz, Satanás é totalmente, mais uma vez, derrotado. Hebreus 2,14, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Enquanto Satanás promovia a morte, e o sentido aqui não era apenas a física, para que a pessoa nunca mais experimentasse redenção, mas queria que nós continuássemos mortos em nossos pecados e delitos. Mas o que a cruz nos mostra, que de fato ele nos trouxe a redenção. Então, meus irmãos, mantenhamos firmes, convictos, essa mensagem da cruz, que nos mostra algo maravilhoso: redenção, justificação,
que nos mostra a ressurreição, e como bem escreve a palavra do Senhor, Paulo, se com Cristo padecemos, com Ele também somos glorificados. Com Ele morremos, mas também fomos ressuscitados. E é essa mensagem que nos revela os propósitos profundos de Deus, e a mensagem da cruz precisa continuar sendo mantida no centro do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida. Amém?